Eu já preciso começar esse vídeo me retratando e dizendo que, assistente do vilão, você sempre será um dos meus queridinhos de todos os tempos. Oi gente, eu sou a Natália e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar dele, de um dos livros mais hypados, de um dos livros mais queridinhos dos últimos tempos e que acabou, mas assim, acabou mesmo de se tornar um dos meus livros favoritos da vida. Por que é que eu falei que eu precisava começar esse vídeo me redimindo? Porque recentemente eu trouxe um vídeo aqui pro canal que foi um desafio de leitura e eu mencionei este livro aqui. Eu disse que já fazia umas 2 semanas que eu tava lendo, mas que a história não tava fluindo, que eu não tava conseguindo me sentir presa, e realmente foi isso que aconteceu. Porém, na semana passada eu resolvi continuar, né, dar mais uma chance aqui pra história, e assim, a partir dos 25% de leitura, eu simplesmente não consegui mais deixar o livro. Bom, em Assistente do Vilão, então, a gente vai conhecer a Evangelina Sage. E a Evie, ela mora no reino de Renedon. E esse reino, ele é muito conhecido por ter um vilão que é, assim, cruel, implacável, que comete atrocidades por onde passa. E a Evie é uma menina muito jovem ainda, seus 20 e poucos anos, e ela mora com o pai doente e a irmã mais nova, de 10 anos, e a Evie, ela é responsável pelo sustento da sua família. Então a gente tá falando aqui de uma menina muito jovem que precisou largar muitas coisas, porque houve uma tragédia familiar e agora ela é responsável pelo sustento da sua família. O que acontece é que a Evie acabou de sair do emprego dela, ela tinha um emprego, mas aconteceu alguma coisa que a gente só vai descobrir mais pra frente. E aí logo no começo da história, que se eu não me engano é o prólogo, ela vai conhecer o vilão e a Evie, ela é muito falante, ela é uma tagarela sem tamanho, ela é super desastrada, e aí ela vai conhecer o vilão em um momento ali um pouquinho inoportuno, e ela vai cagar, assim, pra ele ser o vilão, sabe? Ela não tá nem aí, ela tá ali, eles estão tendo uma dinâmica e ela vai falar que ela tá desempregada e tal, e o vilão vai oferecer um emprego pra ela como sendo assistente dele. E ela vai aceitar. Então, tipo, ela não tá nem aí se ele é a pessoa que dizem que ele é, né, que é o vilão, e ela vai aceitar o emprego, ela vai começar a trabalhar com ele. E é muito engraçado porque todo mundo acha que ele é um homem velho, barbudo, caquético, entendeu? Mas não, ele é um baita de um homão, entendeu? É o moreno com passado sombrio, que, né, tem todos os seus motivos pra ser do jeito que ele é, completamente traumatizado. Enfim, aí ela vai trabalhar com ele, então depois desse momento, tem uma passagem de tempo de 6 meses, e aí a gente vai começar a entender um pouquinho da dinâmica, né, não só desses dois personagens, como dos outros também. No começo, o vilão, ele se arrepende de ter oferecido o trabalho pra ela, né, então ele vai fazer de tudo pra que ela deixe o trabalho. E assim, ele é o vilão mesmo. Então ele começa a deixar corpos, cabeças em cima da mesa dela pra fazer ela desistir. E ela só, tipo, ah, tá bom, O que o senhor quer que eu faça com isso, chefe? Ela chama ele de chefe no começo. E aí ele percebe que ela não vai desistir mesmo. Então essa dinâmica dos dois vai fazer com que um relacionamento de confiança, né, entre patrão e empregada aconteça. Só que a Evie, ela é desbocada, sabe? Então ela vai falando várias coisas, ela tem cada tirada com ele, que é muito engraçado. E assim, ele, tipo, muitas vezes fica até sem entender, sabe? Pela audácia dela, pela coragem dela. Porque, querendo ou não, ele é o vilão. Ele é uma pessoa ruim, mas ele não é uma pessoa tão ruim assim, né? Que é o que a gente vai descobrir aí ao longo da história. Então, ao decorrer da trama, a gente vai conhecer mais, vai ver que ele não é uma pessoa tão ruim assim como eu falei. Eles vão ter uma dinâmica muito legal de confiança. E o vilão, ele tá passando por uma questão ali que ele tá sendo sabotado. Então, o rei de Renedon tá tentando sabotar o vilão. Mas por que que isso tá acontecendo, né? Qual que é essa relação? O que que o vilão tá fazendo para que o rei queira sabotar ele? Então a gente começa a se ver nessa intriga, né? O que tá acontecendo? E a Evie gosta de trabalhar para ele, então ela vai ajudar o vilão, né? Ela tá indo contra o rei e vai ajudar o vilão. Só que ninguém sabe que ela trabalha pro vilão, porque ninguém sabe quem é o vilão. Assim, pelo menos grande parte das pessoas ali do reino não sabem quem é o vilão, a cara dele e tal. E aí a gente vai vendo então o desenvolvimento
muito de toda essa história. O livro tem mais de 500 páginas, então as coisas demoram um pouquinho pra ir acontecendo. Foi um dos motivos que eu demorei um pouquinho pra conseguir ser fisgada pela história. A outra coisa que eu demorei um pouquinho pra ser fisgada é que me estranhou um pouco essa passagem de 6 meses que a gente já tem logo no começo. Eu achei que depois dessa passagem a gente demora para conseguir entender algumas questões da dinâmica deles, o que é que foi acontecendo nesses 6 meses. Então, eu achei que isso me tirou um pouquinho da história. E no começo me incomodou um pouco também, porque assim, logo no começo a Abby se encanta com ele, porque, né, mais uma vez, moreno com passado sombrio é assim, né? Tudo que a gente quer nos livros de fantasia. E ela se encanta logo no começo com ele. Só que daí ela fica falando dele a todo momento, assim, na cabeça dela. A gente tem o ponto de vista dos dois personagens, tanto da Abby quanto do vilão. Mas a gente acompanha muito mais do ponto de vista dela, principalmente no começo. E aí a todo momento ela ficava falando dele, e aí aquilo tava me incomodando um pouco, sabe? Porque realmente, tudo bem, a gente já entendeu que ele era um grande gostoso, mas ainda assim, eu acho que ela não precisava ficar falando a todo momento, sabe? É uma história muito gostosa de ser lida. Eu amei a dinâmica dos personagens, eu amei a dinâmica da história, eu gostei muito da escrita da autora. Depois que eu fui entendendo, né, qual que era a dinâmica, qual que era a proposta, fui entendendo que no primeiro livro, principalmente, ela apresenta muito do mundo, apresenta muito dos personagens, e depois que eu fui entendendo, que eu fui me sentindo mais familiarizada com as coisas, eu passei a adorar não só a escrita, mas a ambientação. Então, assim, uma coisa que me lembrou muito essa história são as histórias da Disney, por isso que eu estou com o meu Mickey hoje, aqui. Porque, e minha Minnie também. A minha Minnie não tá aparecendo, mas a minha Minnie tá aqui, toda fofinha. E aí me lembrou um pouquinho das histórias da Disney, sabe? Histórias de princesas, de vilões. Mas eu não falo isso pela história em si, mas é pela ambientação. E eu, se eu não me engano, eu li em algum lugar que a autora se inspirou mesmo nisso. Só que o livro ele é muito divertido, então assim, ele não é fofinho. Nossa, tiveram momentos assim em que eu ria alto. Porque ela fazia a Abby fazia umas piadas, assim, realmente muito divertido. É uma história que tem magia, é uma história que a gente vai ver mais pra frente o romance, porque aqui no primeiro livro a gente tem migalhas do romance, mas assim, migalhas mesmo, sabe? São 400 páginas pra ter um beijinho de nada, não, 300, é quase 400 páginas pra ter um beijinho de nada, e os dois ficam mais ali no campo de se querer em segredo. Eu entendo muito as motivações do vilão, até porque ele é um vilão. Ai, gente. E aí, eu terminei esse livro no sábado à noite, e hoje é terça-feira, então assim, eu estou, desde sábado, maluca pra ler o segundo livro, porque eu já tenho o segundo livro. E eu tô, ó, há 2 dias já enrolando pra poder fazer a leitura. E no sábado, antes de eu terminar o primeiro livro, chegou o terceiro que eu tinha comprado na sexta à noite. Sério, eu tô muito viciada. Eu não sei como é que eu consegui aguentar esses 2 dias, porque eu queria muito já ter começado o segundo livro, mas eu também queria vir aqui gravar pra vocês sem interferência nenhuma, sem saber de nenhuma informação do segundo livro, porque até hoje eu nunca tive nenhum spoiler desses livros. E aí eu tô, tipo, eu não vou falar que eu vou terminar a gravação do vídeo e correr pra fazer a leitura, porque não vai dar, mas assim que possível eu vou fazer a leitura do segundo livro, porque eu realmente, gente, fazia tanto tempo que eu não ficava tão vidrada numa história de fantasia, assim, numa série de livros, né, principalmente, porque ultimamente eu tenho preferido ler livros únicos, ou livros com, sei lá, duologias, ou no máximo trilogias. E Assistente do Vilão era pra ser uma trilogia inicialmente, mas vai ser uma quadrologia. E eu já estou implorando pra Hannah Nicole Meirer terminar o 4º livro, porque eu não li nem o segundo, mas eu já tô desesperada pelo 4º, porque todo mundo diz que o segundo livro é ótimo e estão falando maravilhas desse 3º livro, então eu preciso ler, eu vou ficar órfã, entendeu? Então eu preciso logo de todos os livros aqui comigo. Mas, gente, é real, assim, fazia muito tempo mesmo que eu não ficava tão empolgada com uma série de livros assim, como eu estou com Assistente do Vilão. Principalmente livros de fantasia. Tem um tempo já que os livros de fantasia não estão me cativando tanto, mas eu tô realmente super, super, super empolgada e eu quero muito, mas eu quero muito fazer a leitura do livro logo. Então eu vou começar hoje o segundo livro. E aí, assim que eu terminar, eu já vou trazer vídeo pra vocês, porque eu realmente tô muito empolgada.
Esse vídeo fez algum sentido pra vocês? Eu espero que sim, porque eu simplesmente só sentei aqui e vim contar pra vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vim aqui na maior empolgação pra falar desse livro. Tô deixando aqui ao lado o nome dos apoiadores. O meu muito obrigada. É vocês que estão ajudando o canal a continuar. Ao longo do vídeo eu tenho deixado um QR Code, que é mais uma forma de você ajudar o meu trabalho sem necessariamente ficar preso a uma contribuição mensal. Vou deixar também o link de Assistente do Vilão aqui no box de descrição. Caso você tenha interesse em adquirir o livro, você pode adquirir pelo link. Não paga nada mais por isso e ainda me ajuda com uma comissão, então é mais uma forma de apoiar o meu trabalho. E claro, se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo, ativando o sininho para receber as notificações. E aí sempre que eu postar vídeo novo você vai saber, pode ser que seja do seu interesse, você corre a assistir. E também me seguir nas redes sociais, tudo isso me ajuda muito a crescer o canal. Eu tenho uma meta pra esse ano que eu quero alcançar e eu conto muito com a ajuda de vocês. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!